Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos aqui novamente para nós darmos continuidade, né? Estamos quase finalizando, amanhã nós vamos finalizar, se Deus permitir, o livro de 1 Crônicas, né? O 8º livro histórico. E nós hoje vamos ler o capítulo 26, 27 e 28. Capítulo 26 diz funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Euzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias, todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Ediosa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sini, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Desses se fizeram as turmas dos porteiros, entre o chefe dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. A Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Saliquete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais de Jeiel, dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicre, seu filho, Selomite, seu filho. Estes, Selomite e seus irmãos, tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1000,
e 700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerias, o chefe dos Hebronitas, e de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27, o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Josebeão, filho de Jabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o Izarraíta. Também em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Zatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Ebiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo para um décimo mês, Benai, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Zacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei de Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, e Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre os que das vides entrava nos tesouros do vinho,
Zabde, o Sifimita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederetita, porém Joás sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que pasciam em Sarom, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos esses eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio, também escriba, e Jeiel, filho de Aquimones, estava com os filhos do rei, e Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe, era chefe do exército do rei. Capítulo 28, Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: ouvi-me, irmãos meus, e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do rei do Senhor. Desculpe, irmãos. Escolhi para o filho do rei do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforce-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, de toda a obra do ministério da casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro,
segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e para as bacias e para as escudelas e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi por escrito, me deram a entender por mandato do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus me deu meu Deus há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus, estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que nós finalizamos então a nossa leitura de hoje, amém? Capítulo 26, 27, 28 de 1 Crônicas. E amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo o último capítulo, que é o capítulo 29, e começando 2 capítulos de 2 Crônicas, o 9º livro histórico, amém? Continuação, onde nós temos como autor Esdras, segundo alguns estudiosos, atribuem a ele a autoria, assim como do primeiro, como o segundo também, e o tema é adoração verdadeira, avivamento e reforma, amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por esta bênção e vitória de estarmos aqui, Senhor, nos debruçando diante da Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que cura, que liberta e que transforma, que nos leva para o céu, meu Pai. Continua no controle, em direção de todas as coisas de nossas vidas, operando a Tua obra segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que nós te pedimos por tudo e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?